Cara, eu tô transtornado. Juro pra vocês, eu tô transtornado. Eu não suporto sacanagem. Eu não suporto injustiça, eu não suporto incompetência por preguiça, eu não suporto canalice, eu não suporto vagabundagem. Eu tenho na minha vida uma linha reta que eu traço, que eu sempre cultivei, que eu uso de exemplo para o meu filho, para as pessoas próximas. Eu não suporto o que eu vejo ano após ano nas competições organizadas por essa mequetrefe, para não usar outra expressão, entidade chamada Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol. É uma vergonha toda vez que tem jogo com esses timinhos vagabundos da América do Sul, esses timecos que não são nada na fila do pão, Audax italiano, Bloom, todos esses times horrorosos que não servem para jogar nem a quinta divisão do Campeonato Paulista, que são times desonestos, que são times que fazem cera, que se jogam, que dão cotovelada, que dão pisão e que contam com a conivência de árbitros que têm a mesma linha de caráter. Historicamente, assim, nem com o VAR muda esse negócio. Isso é uma questão de caráter, é uma questão de caráter coletivo. Sabe, não estou dizendo que nós brasileiros somos santos, porque santos somos nós, torcedores do Santos, mas não somos santinhos, né? Tem muita gente safada também no Brasil, mas é impressionante a safadeza dessas competições organizadas pela Comebol. O que a gente vê ano após ano é que para você ganhar, ou você bate mais do que eles, ou você tem que ter um puta time para humilhar esses caras, entendeu? Na bola. Acabar com eles, sentar na cabeça deles na base da humilhação, porque é só assim que você consegue ganhar, né? Porque em circunstâncias normais não há desportividade, não há vergonha na cara, não existe. O Odair reclamou no final da partida de novo, o mundo dando 11, 8, 9 de acréscimo, o cara me dá 4. Um monte de substituição, um monte de jogador caído, os caras desdeitados, fazendo cera, jogando bolinha pra cá, picando o jogo o tempo inteiro, e o cara dá 4 de acréscimo. O cara expulsa o jogador do Santos, foi juvenil o seu Joaquim? Foi. Mas no primeiro lance do pisão na área, ao invés dele ficar lá igual uma barata tonta, o cidadão chamado Christian Ferreira do Uruguai, que deve ser torcedor do Peñarol, deve ter trauma do Santos, deve ter ódio do Santos, só pode ser isso. Ao invés dele chamar o VAR, ou o VAR chamá-lo, né? Ele pode ter. Eu desconfio aqui de alguma coisa, vou ver no VAR. Quem é que estava no VAR? Por que o VAR não chamou? Para pelo menos o cara olhar o que estava acontecendo. Não chama, não chama, entendeu? Que o Santos foi juvenil, que entrou na pilha, que o Joaquim entrou na pilha, que não devia, porque o segundo, o cara tá com cartão, ele não pode ir com o cotovelo no pescoço do outro. Mas, porra, as pessoas não têm sangue de barata. Sabe, essa malaquice, essa coisa, esse olhar meio de malandro, entendeu? Essa coisa, não, tranquilo o quê, rapaz? Que tranquilo a mãe de vocês, velho. Pelo amor de Deus, tô de saco cheio de ver essas competições, Comebol Sul-Americana, Comebol Libertadores. Lembram do lance do Pituca contra o Boca? Se ele não bota a bola para dentro, o juiz não ia dar nada. Ele não deu pênalti. Toda hora acontece isso. A história anos atrás do Sanches, a Comebol ter dois jeitos de analisar se o jogador está apto ou não. E num está apto e no outro não está mais. Você prejudicar um clube porque a própria entidade não sabe se organizar, o que vale num tipo de documento não vale no outro. Toda hora tem um problema com essa maldita dessa Comebol. Sabe? Porra, é uma pena que os Estados Unidos são tão longe. Porque eu preferiria jogar algum torneio internacional com times dos Estados Unidos, do Canadá, sei lá, porque isso aí que a gente vê todo ano, vocês me desculpem, eu tô tão revoltado, que eu fiz uma thumbnail sem o símbolo do Santos. Fiz uma thumbnail sem a marca dos meus patrocinadores. Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, Isatec Informática e Cicobi Unimais Metropolitana. Eu não suporto a desonestidade. Por mais que o Joaquim tenha errado, por mais que o Odair tenha feito besteira, depois de ter montado o time certinho no primeiro tempo, ter dado um azar danado, aquela bola do Alisson se entra quando estava 1-0 o gol do Camacho,
2-0, eu acho que ali a gente tinha matado o jogo. Mas o Alisson joga pouco, tá entrando, pode ser falta de ritmo e também um pouco de falta de técnica, né? Se tivesse ali um outro jogador com uma qualidade diferente, ele acompanhou a jogada direitinho e tal, sabe? Tudo bem, perdemos o gol, o Joaquim foi expulso, no intervalo, pô, o Maicon no segundo gol, ficar olhando, né? O cara cruzou, ele ficou olhando, aí permitiram que cruzasse. No primeiro gol, todo mundo na barreira vira de costas. Teve um monte de erro do Santos. Teve um monte de erro do Santos. O Odair não tinha que ter tirado o Alisson para botar o Maicon. Ele tinha que ter tirado um dos caras da frente. Ele tinha que ter estacionado o ônibus para garantir o empate, pelo menos, mas não fez isso. Aí depois saiu trocando a torta e direita, aí não dava mais, porque não tinha mais capacidade para nada, porque com 2-1 o Santos podia especular no 1-1, tentar empatar, mas no 2-1 não ia conseguir mais. Tinha força para isso. Estragou um jogo que estava bom até o finalzinho do primeiro tempo. E é bom para muitos jogadores aprenderem que com uruguaios, argentinos, paraguaios apitando, é isso aí. É isso aí, não adianta. Não adianta. O cara pisou no teu pé, malandro, se ele não arrancou a tua unha, não arrancou o teu pé fora, segue o jogo. Entendeu? Porque eles não vão dar. Eles só vão dar se arrebentar teus dentes. Se arrancar um olho fora, entendeu? Se tu tiver cuspindo sangue. Aí eles não. Eles ainda capazes de olhar e falar, não, tranquilo, tranquilo, que essa asneira que eles ficam falando o tempo todo foi sem querer, provavelmente vão dizer igual o Chaves, né? Sem querer, querendo. Aí um time que joga no estádio, que tem mais cadeira para sentar do que gente, porque isso aí é o tal de Audax italiano, né? O sujeito lá, né? Fizeram os gols, então, nossa, ganharam a Copa do Mundo, ganharam do Santos. Vão chegar onde? Vai chegar onde o tal de Audax italiano? Vai chegar em lugar nenhum. Mas porra, ganharam do Santos. Claro, com o tal de Christian Ferreira, o árbitro do Uruguai, fazendo esse papelão que ele fez, sabe o que vai acontecer? Se fosse séria a Conmebol, eles iam analisar o que foi a partida e esse cara não apitava mais. Não apitava mais. Mas não, vai dizer que foi interpretação, né? Ficou por isso mesmo e tal. Desculpa, eu posso estar exagerando? Posso estar exagerando? Talvez até esteja exagerando. Eu acho que o percentual de culpa do Santos na derrota é considerável. Mas, sabe, cansa todo jogo. O árbitro que fica, né, expulsou o Arzul. Sei lá o que o Arzul falou, né? Mas aí é aquela coisa, pica o jogo, amarra o jogo, dá 4 de acréscimo, né? Jogar daquela lateral, nossa, o cara não dá, vai cansando, vai irritando, escanteio pros caras que não é, ele vai lá e dá, sabe? Olha, sinceramente, abandona essa porcaria desse jogo, dessa competição. Eu achava que a Conmebol Sul-Americana valia para o Santos tentar buscar um título, mas assim, vamos combinar, não tem mais condição, sabe? Tem 2 jogos em casa, contra o tal de Blooming, contra o Newells, dá rodagem pros moleques. Mete toda a molecada, só põe molecada, acabou, nem perde tempo mais com isso, nem esquenta a cabeça, nem desgasta mais elenco com isso aí, cara. É sério. Uma vitória dá dinheiro a mais, dinheiro sujo, entendeu? Dinheiro sujo, não precisa desse dinheiro. Não precisa do dinheiro. Copa Sul-Americana. Olha lá, vou olhar a classificação. Né? Tá rolando, acho que o Newells e Blooming agora. Eu não vou nem esperar acabar esse jogo, porque eu não vou me aborrecer vendo mais essa porcaria, não. Sinceramente, na boa, eu colocaria realmente um time bem alternativo, sabe? Bem alternativo. Deixava o Miguelito jogar, deixava o Patati jogar, sei lá. Tá bom, põe o Lucas Barbosa de centroavante, que ele colocou no final. Põe o Alex zagueiro para dar ritmo, põe o Vladimir, esquece esse troço, meu. O Blooming está ganhando de 1-0 do Newells. Olha só que coisa. Está devolvendo as possibilidades ao grupo, né? O Blooming está indo a 3, o Santos está ficando com 4, o Audax com 7, o Newells com 9. Mas aí se o Santos ganhar do Blooming, o Santos vai a 7. Se Newells e o Audax empatarem, um vai a 8, o outro vai a 10. Sei lá, cara. Olha, na boa, eu vou esperar acabar para falar qualquer coisa, mas a minha vontade,
vendo um jogo irritante desse, é abandonar esse treco. Sinceramente, abandonar esse treco. A gente tem uma missão difícil na Copa do Brasil na semana que vem. Tem jogos importantes no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, uma terça-feira na Vila Belmiro, dia 6 de junho, né, contra o Newell's. Aí fecha com o Blooming aqui também, uma quinta, 29 de junho, 19 horas. Sabe, põe ingresso a 5 mango. Convida escola para assistir, entendeu? Acho que, bom, nem sei se é bom, né? Levar a escola, criança para ver isso aí, para ver a arbitragem fazer o que fez, né? Sei lá. Eu lamento, desculpa a revolta, desculpa o desabafo. Não é só por hoje, é por uma sequência de acontecimentos que se repetem há anos, entendeu? Com essa entidade que é a Conmebol. O negócio, o critério deles para acréscimo mostra bem qual é o caráter dessa gente. Mostra, o mundo dá 8, 9, 10, 11 minutos de acréscimo. Na Sul-Americana e na Libertadores eles dão 4. É padrão. Pode trocar. Se tivesse 50 substituições, eles davam 4 minutos de acréscimo. Aí o timezinho sem vergonha pisa no jogador adversário, o juiz não fala nada. Aí ele mete um cartão no cara, aí dá cartão no jogador do Santos também, que não fez nada. O jogador do Santos reclamou que foi pisado, ele mete um cartão no jogador do Santos. Aí depois o jogador do Santos vai lá tonto, né? E cai na pilha. Esse que é o problema do você ter time muito jovem e tal, né? Apesar do Joaquim não ser tão jovem assim, vai lá e é expulso. Aí o técnico do Santos, ao invés de estacionar o ônibus, ele pega e tira o Alisson para botar o Maicon, que fez o segundo tempo lá que não ajudou muito, né? O que nós vamos falar? Aí o David Washington, coitado, que aquele problema que o centroavante do Santos vive, né? Bola não chega nele, como é que ele vai finalizar? Deu um chute no gol. Não acontece. Enquanto isso, o Marcos Leonardo, o pé de rato, estava lá na seleção, lá jogou com a República Dominicana, né? Fez mais um gol, foi 6-0. Aliás, a única coisa boa que teve na noite desta quarta-feira foram as sereias que viraram para cima do São Paulo nos acréscimos por 2-1. Por quê? Porque nós estamos falando de competições que têm um outro nível de organização. Até o futebol feminino brasileiro é mais bem organizado, é mais decente, é mais digno do que as competições promovidas pela Conmebol, a Libertadores e a Sul-Americana. Então, meus caros, desculpa, eu jornalisticamente vou fazer o meu papel. Eu vou vir aqui na véspera do jogo, vou fazer um pré-jogo quando jogar Santos e Newell's e depois Santos e Blooming. Vou analisar o que tiver que analisar, independentemente de grupo e tal. Mas assim, se a gente conseguir por um milagre divino e pela boa vontade desta organização que é a Conmebol, a gente classificar, ótimo. Se não classificar também, já para mim não faz diferença. Porque a gente tem que ficar de olho no futuro. O presidente do Santos, se o Sheik lá quiser fazer a tal da SAF, não fica fazendo doce, porque senão o cara vaza e a gente não pega essa grana, entendeu? Ele até já admitiu, né? Eu vi a matéria do Bruno Gilfrida, não precisa ser acionista majoritário, não precisa ter 51%, ele pode fazer igual no Clube de Portugal, ele quer 30%, 40%, mas não quero ser SAF, não quero, tá bom, é o que eu digo, para você sentar na cabeça desses times aí, desses times que jogam na base da cera, da malandragem, da porrada, da desonestidade, você tem que jogar mais bola do que eles, não adianta, e para jogar mais bola do que eles, precisa de time, precisa de grana, precisa de dinheiro para montar um time, fazer que nem o Palmeiras foi lá agora, lá no Paraguai, enfiou 3 lá no Cerro Porteño, acho que foi 3, não sei, entre outros. É assim que Flamengo tem um monte de medalhão, os caras vêm para cima deles, eles vão e ganham o jogo, dão porrada e tal, os caras ganham o jogo. E a gente, né, é assaltado contra um timeco, tal de Audax, com o juiz. Não preciso falar mais nada, né, do cidadão, na Sul-Americana, num estádio que tem mais assento para bunda do que para torcedor. Porque lá, o que é Audax na fila do pão? Desculpa. O que é o Audax italiano? Nada, time nenhum. Não é nem o maior time do Chile, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Mas é isso aí que a gente viu, né? Porrada, provocação.
Ah, mas todos os times fazem isso. Tá bom, mas eu tô de saco cheio, cara. Tô de saco cheio. O futebol tem que mudar, a vida tem que mudar. Há comportamentos que hoje em dia socialmente não são mais aceitos e que no passado eram. Não dá para aceitar mais isso. Daqui a pouco vai ter os caras com escudo de novo, cara atacando o rojão, né? O cara chamando o brasileiro de macaco, que os caras fazem isso toda hora. E a Conmebol não tá nem aí, mano. Racismo pra Conmebol? Esquece. Esquece, não dá nada. Não dá nada, não acontece nada. Entendeu? Santos lá na Conmebol de 98, os caras passaram o Santos entrando no estádio, os caras atacando pedra. Olha, não dá, velho. Desculpa, não dá mesmo. Eu não suporto mais esse tipo. Eu acho que a competição é bacana, ela é continental, ela tem uma série de atrativos, mas ela não pode ser envelopada com a conivência, inclusive, de dirigentes brasileiros, né, que ficam nessa de. Porque tem brasileiro aí que é, inclusive, do alto escalão da Comebol, né, que permite isso aí. Ah, mas o futebol sul-americano é diferente. Porra, diferente para pior, né? Para pior. Você não vê esse tipo de comportamento de atletas e de árbitros. Você não vê isso em qualquer campeonato na Europa. Você não vê isso nos Estados Unidos. Você não vê isso na Ásia. Você não vê no Japão, você não vê na China. É só aqui. É só aqui que acontece isso. É só aqui que as pessoas. A gente termina o jogo com a sensação de que a gente foi passado para trás. Qual é a credibilidade de um torneio desse? Se eu sou patrocinador de um troço desse, eu fico o pé da vida. Eu vou olhar e falar, pô, mas como é que pode? Estou botando, associando a minha marca com um evento desse aí, ainda mais no tempo que a gente está vivendo hoje, que todo mundo está desconfiado de um monte de coisa.